sábado, dia 6 de dezembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, sábado, aliás, um belo dia de sábado, diga-se de passagem, mas estou aqui cumprindo com o meu compromisso diário, porque tem muito assunto para conversar. E eu espero que, pelo fato de ser um sábado, vocês possam tomar esse vídeo como um telejornal noturno, vai que seja, porque muita gente só vai ver isso aqui à noite. Não tenham pressa, porque o melhor vai ficar para o fim. E eu quero começar dizendo o seguinte: vejam só como é o desespero da esquerda brasileira. Veja como funciona esse desespero com um simples anúncio. Já está estampado na página da CNN que o Inácio venceria Flávio Bolsonaro por 15 pontos no segundo turno. É o que diz quem? O Datafolha. Que novidade! Foi assim que eles fizeram com o Jair Bolsonaro também lá em 2018. Que o Haddad ganharia no segundo turno com larga vantagem. Isso tudo é medo. Ou seja, em menos de 24 horas do anúncio, eu estou gravando esse vídeo agora exatamente 14 horas e 45 minutos, em menos de 24 horas eles já conseguiram fazer uma pesquisa nacional dizendo que o Inácio ganharia com 15%. Eu acho inacreditável que, mesmo depois de tudo que vem acontecendo, mesmo depois dessas duas últimas semanas onde a própria imprensa vem dizendo que agora acabou, está na hora da Suprema Corte voltar ao normal, voltar para dentro das regras, assumindo que até então estavam fora da regra, me espanta muito que em apenas um dia, por conta de um anúncio, eles já voltaram ao sistema natural deles, que é criticar qualquer um da família Bolsonaro e dar apoio ao sistema. Isso não vai funcionar. O brasileiro está calejado. A própria militância da esquerda que depositou apoio para o Inácio sabe o furo na água que se meteram. Sabe onde atolaram seus pés. Não vão cair na lorota novamente. Isto é certeza. Agora, eu também queria dizer o seguinte: eu sei que opinião é opinião, já dizia o Olavo de Carvalho, que ele não respeita opinião. O Olavo de Carvalho dizia que ele respeitava o direito da pessoa de ter uma opinião, mas a opinião ele não respeitava, porque senão ele estaria sendo contraditório a ele mesmo. Se ele pensa de um jeito A e respeita a opinião B, ele está em cima do muro. Então eu digo a mesma coisa. Tem comentários nos vídeos de ontem, inclusive, que eu respeito muito e agradeço, mas de pessoas que... uma pessoa disse que estava saindo do canal porque nesses últimos tempos eu tenho falado mal da própria direita. Tenho falado mal de Alexandre Pittoli, falei mal ontem da Revista Oeste, mas eu acho que essas pessoas que fazem comentários assim não são ouvintes constantes, diários dos meus vídeos. Primeiro porque eu não meti pau nenhum, não falei mal da Revista Oeste. Eu só disse que não sei como eles publicaram uma notícia se não existe fonte oficial alguma sobre o fato de que Donald Trump iria retirar a Magnitsky do Moraes. E realmente até agora não surgiu fonte, foi isso que eu falei. Quanto ao Alexandre Pittoli, eu falo porque eu assisto. Se eu assisto, é porque eu gosto do programa. Muito embora, assim como eu, vários outros, acham meio entediante o número de propagandas que tem na programação dele. Mas eu assisto porque eu gosto. Agora, não posso concordar com todas as opiniões, principalmente porque há muito tempo ele vem castigando o nome de Tarcísio de Freitas gratuitamente. Essa conversinha que ele conhece os bastidores e sabe de coisas, me desculpem, isso não existe. É o mesmo assunto da carta na manga que o Jair Bolsonaro tinha
e que nunca veio essa carta na manga. Então é simplesmente uma opinião, somente isso. O Pitório tem as qualificações dele, senão não teria o canal Auriverde Brasil, claro, mas a opinião é a dele, a minha é a minha. Então, as pessoas não precisam levar tão a ferro e fogo, porque isso tudo só agrada a esquerda. E aí, veio um outro comentário. Você tá louco apoiar o Zema. Eu não falei que eu apoio o Zema. Ontem eu disse, quem poderia ser um vice de Flávio Bolsonaro? Lembrando que eu estava gravando o vídeo, eram aproximadamente 16 horas, fazia o quê? 1 hora que havia saído a notícia do anúncio de que Bolsonaro estaria indicando o Flávio. Eu simplesmente brinquei, será que vai ser o Zema? E por que eu falei isso? Bom, aí são opiniões também. O Romeu Zema, segundo os próprios mineiros, fez até agora 2 bons mandatos lá em Minas Gerais. Então ele detém os votos mineiros. Minas Gerais é o 2º maior colégio eleitoral do Brasil, para quem não se lembra. São Paulo é o primeiro, que tem em torno de 23% do eleitorado brasileiro, né? Depois vem Minas Gerais com aproximadamente 12%, 11, 12%, e o 3º maior colégio, Rio de Janeiro, com 9 a 10% do eleitorado. O Flávio Bolsonaro detém, digamos, uma maioria no Rio de Janeiro. O Zema detém a maioria em Minas. E São Paulo detém a maioria conservadora. Nem tanto a capital, que a capital é mais da esquerda, petista. Mas o estado de São Paulo é de direita. Então, claro, pensando nesse aspecto, Zema seria um bom nome para ser vice. Eu, particularmente, se fosse escolher um nome, se ele aceitasse, eu escolheria muito, por exemplo, Paulo Guedes. Será que ele aceitaria ser vice do Flávio Bolsonaro? Não, é um nome. São chutes que nós damos. Por quê? A princípio, se você parar para pensar, voltando no assunto Zema, ele é do Partido Novo, né? E segundo diversas matérias jornalísticas e pelo próprio posicionamento de alguns de seus integrantes, o Partido Novo é o partido que mais se alinha a essa direita limpinha, digamos assim. Que a gente costuma brincar, mas é verdade. É aquela direita que precisa dos votos bolsonaristas, mas sem o apoio de Bolsonaro. É o caso do Deltan Dallagnol, não é isso? É o caso do tal Marco Antônio. Mas não vou ficar citando nomes porque, né? Enfim, mas, de uma certa maneira, seria uma forma de quebrar esta chamada rede de direita que quer se dissociar de Jair Bolsonaro. E aí ficaria uma unidade de direita, pura e simplesmente. Por quê? Querendo ou não, o grande alvo para outubro do ano que vem é derrotar quem está no poder agora. É derrotar o Inácio. E aí vem um outro detalhe, que inclusive assisti na revista Oeste ontem, que eu também assisto. Os comentários foram muito pertinentes e bateram muito com o que eu penso. Que, por exemplo, ainda é muito cedo para se ter certeza de que Jair Bolsonaro lançou o nome de Flávio conscientemente e definitivamente para concorrer, ou para, primeiro, testar a viabilidade de seu nome. Jair Bolsonaro é muito inteligente, é muito estrategista nesse aspecto. Ou seja, ele não costuma dar um passo em falso nas suas escolhas. Porque, preste atenção, cronologicamente falando, é muito cedo ainda para lançar o candidato. O Caiado lançou porque não tem alternativa. Acaba seu mandato de governador, tem que sair candidato. O Zema lançou pelo mesmo motivo. Tá? Só que o bolsonarismo não tem ninguém governando. Né? O governador da direita nosso é Tarcísio de Freitas. Não é ele o candidato. Então, primeiro, temos que ter certeza de que realmente será Flávio Bolsonaro, que ainda nem tem programa de governo, não lançou candidatura. Vamos lembrar que esta é uma pré-candidatura, nem se pode
se colocar como candidato agora, né? Então é cedo, a notícia saiu ontem, mas a internet já ficou em furor, principalmente a esquerda, né? E aí, é claro que o importante seria avaliar esta força de Flávio Bolsonaro a nível nacional, né? Agora, alguns acham que talvez ele tenha lançado o Flávio somente para acalmar os ânimos dentro da direita, acabar com essas desavenças que acabaram acontecendo na semana passada, né? Se for um teste, nós já sabemos que somente o anúncio do nome de Flávio Bolsonaro, só para se ter uma ideia, já atingiu 120 milhões de visualizações nas redes sociais. Esse já é um teste. Em menos de 24 horas, 120 milhões de visualizações da possibilidade de Flávio ser mesmo o candidato da direita bolsonarista. Já é uma prova de que realmente seu nome é muito bem aceito. Tem aqueles que são contra? Tem. Mas a maioria apoia. Até porque, infelizmente, o nosso candidato, que é Jair Bolsonaro, está impedido de sair candidato. Pelo menos até agora está impedido, e tudo indica que vai ficar. Porque o motivo de ele estar preso é justamente para ele não poder participar do pleito eleitoral do ano que vem. Por isso fizeram o que fizeram com o Jair Bolsonaro até agora, para tirá-lo fora. Porque ele nada fez, nós sabemos disso, não é isso? Agora, a reação exagerada da imprensa consorciada com relação à indicação de Flávio Bolsonaro é muito mais sobre o medo do sistema do que sobre qualquer análise séria da realidade política. Desde o momento em que Jair Bolsonaro deixou claro, ainda que de forma reservada, que sua preferência natural recairia sobre um de seus filhos, era evidente que o estardalhaço midiático viria. A dúvida era apenas qual narrativa seria escolhida para tentar desacreditar o movimento. Bastou o anúncio para que as manchetes alarmistas brotassem em sequência. Como se o mercado financeiro tivesse entrado em colapso absoluto por causa do nome de Flávio Bolsonaro, que nem eu disse, que nem sequer iniciou campanha, sequer deu uma entrevista séria, formal, né? E sequer apresentou um plano econômico. Como que o sistema financeiro entrou em alarme? Flávio Bolsonaro é criminoso, é bandido, o que ele é? Ele é um senador. Claro que o Supremo já está de olho, querendo arrumar um jeito de encrencá-lo, digamos assim, né? Só que nessas alturas ficaria muito evidente, muito escancarado. Se bem que eu não sei o que falta ainda para que fique tão escancarado como está. Mas para a imprensa é sempre conveniente transformar qualquer oscilação de mercado numa profecia política. Se o mercado financeiro cai, é culpa da direita. Se ela sobe, é mérito do governo do Inácio. Até dá para acreditar, né? Só gringo para acreditar numa história dessa. Gringo que nunca veio ao Brasil, claro. O mais curioso é que os mesmos analistas que correram, digamos assim, para chamar a pré-candidatura de Flávio de um balde de água gelada, eles mesmos foram os que, semanas antes, ignoraram crises fiscais reais no Brasil, rombos bilionários, né, de bancos inclusive, da Previdência Social, e incertezas regulatórias que têm pressionado o índice Ibovespa diariamente. Só que de repente o humor do mercado virou uma sensibilidade emocional e seletiva. Tudo estaria bem aos olhos da imprensa, exceto quanto a Flávio Bolsonaro. Exceto no momento em que surgiu o nome de Flávio no horizonte. É a velha tentativa de fabricar instabilidade para justificar a narrativa de que o sistema rejeita o nome. Então, meus amigos, é muito importante lembrar que o sistema sempre tem um preferido
na prateleira das conveniências. Isto é assim desde sempre. Sempre, né? O sistema sempre esteve presente. E dessa vez, claro, tentaram empurrar novamente o nome de Tarcísio de Freitas como o nome natural da direita. Como se o próprio governador já não tivesse declarado seu desejo à reeleição para governador de São Paulo em 2026. Pelo menos por 3 vezes ele deu declaração pública: eu vou sair candidato à reeleição por São Paulo. Mas a imprensa diariamente insistindo em dizer que o Tarcísio estava trabalhando por baixo dos panos porque é o candidato do sistema, o candidato da imprensa. Mas em momento nenhum ninguém colocou um vídeo de Tarcísio de Freitas se colocando como possível candidato com o apoio do Centrão. Nunca. Só o Pitoli que tem essas informações de bastidores. Eu quero ver quais serão as desculpas daqui por diante. Né? Quais serão? Figuras patéticas como Kim Kataguiri já iniciou na mesma tarde de ontem, né, uma série de ataques. Vejam só, já desenterrando em seu perfil do X o velho papo das rachadinhas de Flávio Bolsonaro. Né? Enquanto ele era deputado pelo Rio de Janeiro. Kataguiri desenterrou de novo. Cadê o Queiroz? É o tal camarada que se coloca como político de uma nova tendência com seu partido agora, que é Moção, se não me engano, assim, né? É o MBL com outro nome. Se coloca como um novo usando assunto velho. O tal Ottoni de Paula, que jurava amor incondicional ao ainda presidente Jair Bolsonaro, hoje se transformou num velhaco. Esse termo me veio à mente agora e cai muito bem. Um velhaco que se voltou para a esquerda também e já está destilando veneno contra Flávio Bolsonaro. E, olha, muitos outros virão. Muitos outros virão para bater em Flávio Bolsonaro daqui por diante. Não é à toa que a CNN lançou então essa pesquisa aí, né? Superfast, dizendo que o Inácio tem 15% à frente do Flávio. A imprensa insiste em alternativas, mas há alguém contrária à família Bolsonaro. Porque precisa de um candidato que esteja conectado diariamente ao Centrão. Mas ao Centrão raiz, aqueles mesmos de sempre. Alguém que soe mais palatável ao centro e à elite política que domina Brasília. Só que o tiro saiu pela culatra. Porque Tarcísio de Freitas, que foi por alguns meses usado como boi de piranha, habilidoso e institucional que é, não apenas recusou aos chamados, como elogiou publicamente ontem Flávio Bolsonaro, reforçando que o senador tem legitimidade política e capacidade de liderança. O próprio Flávio Bolsonaro ontem, em vídeo, declarou que Tarcísio de Freitas é uma pessoa excepcional, que já lhe deu todo e qualquer apoio que ele precisar. Acho que está na hora de acabarem com essa conversinha. Fica essa turminha aí de canais matutinos, né? Uma tal advogada aí que se acha analista, que participa muito lá desses programas, uma tal de professora lá do Rio Grande do Sul, que o assunto deles é falar mal do Tarcísio. Eu queria saber por quê. É claro que a turma consorciada não gostou, porque o movimento desmonta o enredo artificial de que a direita estaria dividida, ou em pânico. A própria Michele Bolsonaro ontem escreveu em seu perfil, pedindo que Deus abençoe Flávio Bolsonaro nesta nova jornada. Isso mostra que não tem racha na família, que se houve algum desentendimento de opinião, isso já foi resolvido. Tanto é que o apoio ao Ciro Gomes lá no Ceará é uma brecada, né? Ele que entrou no PSDB para dar aquela imagem de um partido de direita, um partido limpo, isento, mas com ele totalmente de esquerda, que sempre foi.
Né? E o que importa é que a Michelle deu o apoio. Se foi por conta própria ou se foi a pedido de Jair Bolsonaro, pouco importa. O fato é que está seguindo as diretrizes das ideias bolsonaristas. É evidente que existem debates internos, né? Porque toda democracia tem debates. Mas é igualmente evidente que a tentativa de pintar Flávio Bolsonaro como um nome incapaz ignora o fato de que ele é considerado, inclusive por adversários, o mais habilidoso politicamente falando dentro da família Bolsonaro, logicamente depois do próprio Jair Bolsonaro. E eu concordo. Eu acho ele melhor preparado que o próprio Eduardo e que o Carlos, sem desmerecer o crédito dos outros dois. Flávio, por ser mais velho, ter mais experiência, estar no Senado, ele tem essa habilidade de negociação, de conversar, de ser interlocutor, enfim. É uma pessoa preparada, sim. Os seus desafios são reais, como qualquer trajetória pública. Mas isso não diminui sua capacidade de articulação. Por conta da sua experiência legislativa, né? Ou sua capacidade de dialogar. A imprensa tenta ressuscitar escândalos antigos, inflá-los novamente, né? Colocar limites de votos em seu nome. Ah, o limite de voto dele é 20 e poucos %. Esse é o teto dele. Ele nem se colocou oficialmente como candidato ainda. Nem tem plano de governo. Né? Mas é sempre a mesma fórmula. Decidir previamente quais nomes devem ser destruídos e quais devem ser celebrados pelo establishment. E o que incomoda de fato é que a escolha partiu de Jair Bolsonaro e não da imprensa, não do Supremo, não daquele centrão fisiológico, né? E principalmente não nas mesas de análises econômicas, né? Lá da Faria Lima, que repetem o mesmo script há décadas. Flávio Bolsonaro representa continuidade, mas também representa algo ainda mais perigoso para quem controla a narrativa oficial, que é a reorganização política da direita sem a dependência de uma validação institucional tradicional. Assim, meus amigos, a tempestade criada pela mídia diz muito mais sobre o desespero em manter o controle dessa narrativa do que propriamente dito sobre Flávio Bolsonaro. Claro que o sistema está incomodado, porque percebe que o jogo de 2026 pode ser resolvido sem sua autorização. E isto afeta diretamente a construção das manchetes que eles gostariam de impor. E Flávio Bolsonaro chegando com o aval de Jair Bolsonaro, com experiência política, com maturidade, e agora com um gesto público de respeito de Tarcísio de Freitas, além do capital político do estado mais rico de São Paulo, claro que torna Flávio Bolsonaro um candidato fortíssimo. Fortíssimo. Esse é o verdadeiro balde de água gelada que a imprensa tentou mostrar como uma reação negativa do mercado financeiro. Um balde de água gelada não para o mercado, mas para aqueles que achavam que poderiam escolher o candidato da direita, no lugar da própria direita. Bateu um desespero, estão falando um monte, destilando veneno, onde já se viu, como pode. O tal do William Vac, que é um comunistinha disfarçado ao extremo, veio com um papinho ontem em seu programa, se era possível surgir algum candidato sem a dependência do bolsonarismo. Qualquer um é capaz de enxergar que não se pode desprezar a figura de Jair Bolsonaro em qualquer pleito eleitoral. Ele já deu diversas demonstrações de poder político a ponto de influenciar nomes, candidaturas. Para quem se diz tão expert em em análise política, ele nem deveria fazer a pergunta. Mas, em contraposição,
Tudo isso serve para quê? Para esconder maracutaias do governo. Foram tantas nesses últimos dias que tudo serve para esconder os problemas maiores do Brasil, né? INSS, Banco Master, Lulinha, um monte de coisa. Aliás, até falando sobre isso, todos sabem que, independentemente de suas preferências ideológicas, né, o Inácio foi sim, para quem não se lembra, condenado por corrupção nos maiores escândalos do Brasil, nos maiores escândalos que se tem notícia. Mensalão, Petrolão, esquemas de propinas bilionárias envolvendo a Petrobras, empreiteiras e uma teia de interesses que comprometeu a reputação institucional do Brasil. A prisão dele não foi um acidente, tampouco uma perseguição. Foi o resultado inevitável de um processo robusto, provado, acompanhado de provas pelo país inteiro, que o Supremo resolveu dizer que havia um erro de CEP. O CEP de Curitiba estava errado, tinha que ser de Brasília. E ainda assim, a imprensa sustenta a ficção de que nada disso aconteceu. E é nesse cenário de amnésia seletiva, alimentado por esses setores da imprensa, né, que surge um novo escândalo, que já surgiu no meio da semana passada, né, envolvendo Luiz Cláudio Lula da Silva, o Lulinha. E a revelação de que o filho do atual presidente teria recebido uma verdadeira mesada, segundo testemunhas, né, algo em torno de R$300 mil, de Antônio Carlos Camilo Antunes, o tal careca do INSS. Isso não é apenas mais um capítulo isolado de irregularidades, muito pelo contrário. É o retrato perfeito de como o poder, quando não é fiscalizado, cria raízes profundas nas instituições, distorce prioridades públicas e transforma órgãos como o INSS em extensões de interesses privados. O depoimento que foi obtido aí na CPMI aponta não apenas para possíveis repasses milionários, mas também para a existência de uma sociedade oculta entre Lulinha e o careca do INSS. Claro que isto é motivo suficiente para colocar o filho do atual presidente do Brasil diretamente no centro de uma organização voltada para fraudar um dos maiores sistemas de escândalo na Seguridade Social do Brasil, prejudicando diretamente milhões de brasileiros que dependem de suas aposentadorias do INSS, na miséria de aposentadoria que se recebe, né? E o pior, recebem esses míseros salários para poderem sobreviver. São fatos de gravidade indiscutível, só que misteriosamente tratados com luvas de pelica, luvas de seda pela imprensa, que corre com pressa quase que desesperada para minimizar ou esconder a notícia. Assim como acabaram de esconder o caso do Banco Master, e que o ministro Toffoli acabou de colocar em sigilo e ninguém pode falar do assunto. Por quê? Porque envolve políticos, pessoas influentes na sociedade brasileira, todos de grosso calibre. Enquanto isso, nós brasileiros, que se danem, ou que nos danemos, né? A blindagem é tão explícita que já causa constrangimento. Enquanto manchetes tentam colocar panos quentes e contextualizar, digamos assim, o que deveria ser tratado como uma crise nacional, surge outro movimento que expõe o tamanho do problema, que é o pedido formal apresentado por parlamentares brasileiros para que o Supremo Federal solicite a extradição de Lulinha, que está lá na Espanha. Aliás, ele vive na Espanha com uma certa frequência, não é? Segundo o deputado Evair de Mello, o filho do presidente teria recebido não apenas a mesada de R$300 mil, mas um montante que pode chegar a R$25 milhões
provenientes do próprio careca do INSS. Valores que configuram fraudes transnacionais e justificariam plena cooperação entre os dois países. Só que a imprensa esconde. E aí fica aquela tal situação. É um déjà vu, né? O que estamos vendo é um déjà vu. Tudo que já aconteceu de 2018 para cá parece que está começando tudo novamente por conta de uma corrida eleitoral. Os escândalos vão sendo escondidos, né? A perseguição contra os favoritos começam a aparecer. Tudo isso porque, com muita antecedência, Jair Bolsonaro resolveu lançar o nome de Flávio. E aí fica a pergunta, e vocês podem responder nos comentários. Vocês acreditam que Jair Bolsonaro escolheu agora o Flávio Bolsonaro como um teste para avaliar sua capacidade eleitoral? Se lançou agora o Flávio antecipadamente para acalmar a relação dentro da própria direita brasileira? Ou foi para disfarçar e perceber o movimento da esquerda antes de realmente escolher outro nome? Essa última opção eu não acredito. Eu acredito que o escolhido mesmo é o Flávio Bolsonaro, mas tem quem pensa diferente. E aí vocês podem deixar a opinião nos comentários, né? Porque por hoje, meus amigos, é o que eu tinha para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se não gostaram, lamento. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar. Afinal de contas, vocês podem assistir o Terra Brasilis comendo uma pizza, tomando uma cervejinha, né? E mandem um pedaço para mim, porque a pizza tá cara também, né? Tá difícil para comer pizza hoje. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham um excelente fim de dia nesse sábado. Espero encontrá-los amanhã novamente, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.